dos atletas que precisamos para vencermos a corrida e podermos um dia dizer como Paulo: combati o bom combate, acabei a carreira e guardei a fé. Precisamos ser disciplinados e extremamente obedientes às regras. Paulo disse assim: se alguém milita, ou o corredor, o maratonista, aquele que está em uma corrida, ele não é coroado se ele não militar segundo as regras. Paulo mostra, portanto, que o obreiro cristão, como atleta, e esse é o objetivo de Paulo, é exatamente destacar a disciplina do obreiro. O obreiro, ele precisa ser disciplinado na sua vida espiritual, no seu caráter, na sua conduta, assim como o atleta é disciplinado para vencer uma maratona. Assim como o atleta é obediente às regras, tem cuidado ali com a sua dieta, com tudo aquilo em volta, para que ele possa cumprir aquela maratona, cumprir aquele percurso e chegar até o final. Assim também o obreiro precisa ser disciplinado, obediente às regras, obediente aos princípios estabelecidos por Deus em sua palavra, para que um dia, como Paulo, o obreiro possa dizer: combati o bom combate, acabei a carreira e guardei a fé. Ou seja, a disciplina que é requerida de um atleta para cumprir o seu percurso é usada como Paulo como figura para descrever a disciplina que se requer de um obreiro para fazer o seu trabalho. Nós precisamos ser disciplinados com o nosso tempo, com a nossa família, com o nosso caráter, com a nossa conduta, com tudo em volta de nós. É preciso que a gente seja extremamente disciplinado, muito disciplinado. E queridos irmãos, se há algo que nós carecemos no exercício do ministério, é exatamente disciplina. De sermos disciplinados, por exemplo, com os nossos horários, né? Porque nós sabemos que nós, na obra de Deus, nós temos multifunções. O pastor prega, o pastor ensina, o obreiro, o dirigente, sendo aqui mais específico, ele ensina, ele prega, ele visita, ele celebra, como colocou o pastor Alessandro, uma cerimônia fúnebre. À tarde, à noite, ele tem que ir para um aniversário. Tem que ser o pastor nos dois lugares, no funeral e no aniversário. Ele precisa, portanto, de disciplina com seus horários de estudo, de meditação bíblica. Seja disciplinado com esses horários, seus horários de oração. Não negocie isso por nada, nem a oração e nem o ministério da palavra. Não negocie isso por nada. Seja disciplinado. Tem horário para você sentar, abrir a sua Bíblia, ler, estudar, orar a Deus, pedir que o Senhor lhe conceda palavra, que o Senhor leve a mensagem que você está preparando ao coração dos seus ouvintes. É preciso que nós sejamos disciplinados nisso. Porque, irmãos, se há algo, por exemplo, que hoje atrapalha muito a nossa disciplina, principalmente com o tempo, é esse negocinho aqui, é esse aparelho. Se nós não tivermos cuidado, ele é um ladrão de tempo, é um ladrão de excelência. Ele faz com que muitas vezes nós deixemos as coisas para a última hora, procrastinemos, façamos ali, a gente às vezes tem um bom tempo para fazer, mas a gente se ocupa e perde tempo, e vai, quando chega já é hora de pregar, já é hora de ensinar, já é hora de fazer aquele trabalho, e nós perdemos muito tempo, e aí tem que fazer de qualquer jeito, porque tem que fazer, porque chegou a hora, nós tínhamos tempo, mas aplicamos o tempo de forma errada. Então nós precisamos ser disciplinados. O pastor americano, o pastor John Piper, ele disse uma certa feita que o celular, o Instagram, ele citou as redes sociais, o WhatsApp e outros, são as testemunhas
as testemunhas de acusação diante de muitos que dizem que não oram e não leem a Bíblia porque não tem tempo. São as testemunhas de acusação para dizer assim: você tem tempo, você tem tempo, você só não está usando o tempo de maneira correta. Então seja como um atleta nesse sentido, disciplinado, obediente às regras, faça tudo de maneira correta, para a glória de Deus. Eu repito, para que um dia todos nós, como Paulo, possamos dizer: combati o bom combate. Combate não foi ruim, foi bom. Acabei a carreira e guardei a fé. E desde agora a coroa da justiça me está guardada, a qual o Senhor justo, reto juiz, me tem guardado, não somente para mim, mas para todos aqueles que amarem a sua vinda. Então, quando nós falamos do obreiro como atleta, o nosso intuito é exatamente destacar a necessidade de sermos disciplinados. Quinto lugar, Paulo usa uma outra expressão no verso 6. Ele diz: o lavrador que trabalha deve ser o primeiro a gozar dos frutos. Uma outra figura usada por Paulo para descrever o obreiro fiel, o obreiro cristão, é o obreiro como lavrador na seara do mestre. Ele diz: o lavrador que trabalha deve ser o primeiro a gozar dos frutos. Filho, mordomo, soldado, lavrador. Cada figura tirada de um cenário da família, no caso do filho, do mordomo, a casa, o soldado, o campo de batalha, o atleta e agora o lavrador. Paulo se utiliza dessa figura para descrever o obreiro do Senhor, o obreiro fiel. Na sua apostila, aqui Paulo compara o obreiro a um lavrador, alguém que trabalha incansavelmente, com paciência, na certeza de que ele não tem poder sobre os resultados do seu trabalho. O meu pai é lavrador. Eu fui criado na roça, ali com ele, nos meus primeiros anos, enquanto tinha estudo, no local onde eu morava. E a gente percebe que uma das características que se evidenciam no lavrador é exatamente essa capacidade de ter paciência, confiança, cuidado, plantar, esperar a chuva cair, entendendo que ele pode preparar o terreno, plantar tudo aquilo, mas é necessário que o Senhor envie chuva sobre a plantação, faça crescer, faça gerar frutos. Por isso Paulo, ele não utiliza essa figura por acaso. E aí, usando isso como ponto de partida, nós colocamos aí como lavrador na seara do mestre. O obreiro, ele entende algumas coisas aí. Lembrando, meus irmãos, que a figura que Paulo usa no verso 6, do obreiro como lavrador, lembra, portanto, de uma seara. A igreja, a obra de Deus como uma seara. Nós somos trabalhadores, nós somos lavradores, nós somos cooperadores nesse trabalho. E como lavradores, como trabalhadores, nós precisamos entender algumas coisas. E eu gostaria que os irmãos lessem comigo, aí na página 2, no ponto 5, o obreiro como lavrador na seara do mestre, ele precisa entender algumas coisas. Leia aí para mim esse primeiro ponto. Na seara do mestre, não existe lugar para o espírito de concorrência. Se a obra de Deus é comparada a uma seara, se nós somos lavradores, lembremos do que Paulo
disse em 1 Coríntios 3:6, ele disse assim: eu plantei, Apolo regou. O que Paulo está dizendo? O pastor Alessandro trouxe muito bem o contexto da carta. A igreja de Corinto era uma igreja que estava dividida. Haviam 4 facções cristãs lá: os de Paulo, os de Apolo, os de Pedro, que possivelmente eram os crentes mais antigos, aliás, eram os crentes judeus, eram crentes provindos do judaísmo. Os de Paulo, que eram os mais antigos, da época que Paulo plantou a igreja, e Apolo, e, como disse o pastor, os piores, que eram os que diziam assim: nós somos de Jesus. É aquele que o contato dele é só com Jesus. Ele não tem conversa com pastor, com liderança, nada disso. O negócio dele é só Jesus, né? É só Jesus mesmo. Não tem conversa com pastor. Esse é o pior grupo. Esse é o pior grupo. Aí Paulo escreve a carta exatamente para pôr um remédio, tratar sobre essas questões, tratar sobre esses problemas. Aí Paulo toma o nome de Apolo e dele e diz assim: eu plantei, Apolo regou. O recado que Paulo está dando é esse: olha, vocês entenderam errado. Eu e Apolo não somos concorrentes. Nós não estamos concorrendo um com o outro. Eu não sou concorrente de Apolo. Apolo não é o meu concorrente. Ele plantou, aliás, eu plantei, ele regou, mas o crescimento quem deu foi Deus. Acabem, portanto, é isso, ou é esse o recado que Paulo está dando? Com esse espírito de Paulo contra Apolo, Apolo e Paulo contra Pedro. Porque a obra de Deus não é essa de concorrência, meu irmão. Nós não somos concorrentes, nós não somos inimigos, nós não somos competidores. Ninguém está competindo aqui para ver quem é que faz melhor, quem é que trabalha melhor, quem é que tem a igreja melhor. Não, nós somos cooperadores, companheiros na obra de Deus. Não somos concorrentes, porque na obra de Deus não há lugar para esse espírito de concorrência. Aqui não é uma empresa, aqui é reino, meu irmão. Aqui não é empresa, é reino, é igreja. Aqui quem comanda não são os resultados. Aqui quem comanda não é a idade, não é o tamanho do ministério, não é nada disso. Aqui quem comanda é o Senhor da obra. É Ele que coloca, é Ele que tira, é Ele quem capacita, é Ele quem usa. Não, o seu irmão aí, o seu companheiro na obra, ele não é o seu concorrente, meu irmão. Ele não está concorrendo com você para ver quem é que faz melhor dos dois. Não. E quando nós entendemos que na obra não há lugar para esse espírito de concorrência, nós glorificamos a Deus pelo resultado que Deus dará a outro e às vezes não dará ao nosso, pela proporção que Deus dá ao ministério de outro, mas às vezes não deu ao nosso. Nós glorificamos a Deus porque entendemos que na obra de Deus, nós não fomos chamados como trabalhadores, como lavradores, para sermos concorrentes, mas para sermos cooperadores. Segundo, na seara do Mestre, há trabalho pronto para todos os que queiram trabalhar. Eu plantei, Apolo regou. Deus tem vocações e Deus tem multiformes maneiras de usar. Nem todos serão pregadores, nem todos serão pastores, como eu disse, nem todos serão chamados para ter um trabalho de forma mais expressiva, mais evidente, mas todos têm um lugar de trabalho no reino.
seja para abrir a porta para os santos entrarem na igreja, seja para servir um copo com água, mas todos nós somos chamados para servir. Há trabalho pronto para todos que queiram servir na obra de Deus. E quem quer servir, meu irmão, não escolhe trabalho. O pastor me colocou aqui, mas eu queria ir para ali. O pastor me colocou nessa função, mas eu queria ir aquela. Não escolhe trabalho. O trabalho lhe escolhe. O trabalho lhe escolhe. Deus coloca de acordo com a sua vontade. Há trabalho pronto. Na seara do mestre, é o dono da seara que produz os resultados e dá o crescimento. Eu plantei, Apolo regou, mas Deus deu o crescimento. É Deus quem dá o crescimento. Já pensou, queridos irmãos, se de fato, se o resultado da obra, se o resultado do nosso trabalho, como lavradores que semeamos a mensagem do Evangelho, que cuidamos da obra da igreja, que é comparada a uma lavoura, uma seara, se o nosso trabalho, ou se o resultado do nosso trabalho dependesse das nossas mãos apenas, dependesse de nós apenas, seria um fracasso. Nós estaríamos fadados ao fracasso. Mas não depende de nós o resultado. O trabalho somos nós que fazemos. Nós plantamos, nós regamos, nós semeamos o Evangelho, nós ensinamos, nós discipulamos, nós visitamos, nós construímos, nós expandimos a igreja nesse sentido. Mas o crescimento, quem concede é o Senhor do trabalho. É Deus quem dá o crescimento. Na seara do mestre também não há lugar para estrelismo. Tem lugar para estrela. Paulo disse assim: nem Apolo é alguma coisa e nem Paulo. Nem Paulo é alguma coisa e nem Apolo. Nem o que planta, nem o que rega é alguma coisa. No reino de Deus, na obra do mestre, na seara do Senhor, não há lugar para estrelismo, meus irmãos, para a síndrome de ser estrela, de querer aparecer, de querer ser visto, lembrado. Lembra do meu nome, tem que lembrar do meu nome, tem que dizer que foi eu que fiz, tem que imprimir o meu nome, tem que lembrar de mim de alguma forma. Não há essa síndrome. Nem Paulo, nem Apolo, nem o que planta e nem o que rega é alguma coisa, mas o Senhor que dá o crescimento. Não há lugar para estrelismo. A seara do mestre trabalhamos em cooperação. Paulo e Apolo não são concorrentes, são cooperadores. Estamos cooperando, tendo juntos o mesmo propósito, o mesmo entendimento, o mesmo alvo, que é glorificar a Deus. Na seara do mestre é preciso que haja esse espírito de cooperação. Irmãos, entenda uma coisa: e nós, como obreiros, só teremos a capacidade de cooperar se entendermos a visão dos nossos pastores, dos nossos líderes, e seguirmos elas. Cooperar é isso, é se ombrear, é trabalhar tendo como propósito glorificar a Deus, mas tendo a visão da obra ou do obreiro que o Senhor colocou para liderar a obra. Cooperadores. Na seara do mestre, nós precisamos lembrar também que um dia Deus pedirá conta do nosso trabalho. Um dia nós estaremos diante do nosso Senhor
e Ele pedirá contas de como fizemos o nosso trabalho, do quanto nós aplicamos de excelência no nosso trabalho. Se nós nos aplicamos, se nós fomos disciplinados, trabalhamos com excelência, tudo isso será posto diante de Deus. Todas as nossas obras serão passadas diante dEle, e nós seremos recompensados de acordo com o nosso trabalho, de acordo com a obra, com as intenções, com o propósito pelos quais nós trabalhamos para o Senhor. Amém? O obreiro, no verso de número 15, Paulo usa a expressão obreiro ou operário. Verso 15: procura apresentar-te a Deus aprovado, como obreiro que não tem do que se envergonhar, que maneja bem a palavra da verdade. Nesse destaque de Paulo no verso 15, nessa expressão que ele usa, o obreiro que precisa se apresentar diante de Deus, Paulo usa duas expressões, e uma delas eu vou deixar para trabalhar amanhã de forma mais detalhada, quando nós trataremos a nossa segunda temática. Mas eu quero trabalhar a primeira, no verso 15, onde ele diz: procura apresentar-te a Deus aprovado, como obreiro que não tem do que se envergonhar. Não tem do que se envergonhar. Paulo descreve o obreiro, lembrando-nos, portanto, que o obreiro, na obra de Deus, ele precisa ter cuidado com o manejo da palavra, que nós trataremos amanhã, mas ele precisa ter cuidado também com a sua própria vida. Não ter do que se envergonhar, que é uma referência ao seu testemunho, ao seu bom testemunho. Aquele que trabalha na obra, ele precisa ter cuidado com o seu bom testemunho. É claro que a ideia de não se envergonhar também diz respeito à fidelidade, à destreza com que o obreiro precisa manejar a palavra de Deus, pregar a palavra de Deus também. Mas Paulo também está se referindo ao seu caráter, à sua conduta. Queridos, eu quero pedir, para concluir aqui o meu tempo, que os irmãos voltem um pouco comigo a sua Bíblia para o capítulo 4 da primeira carta a Timóteo, onde nós trabalhamos aí um segundo ponto, que é o obreiro na congregação local. O obreiro fiel na congregação local, usando como base o que Paulo nos apresenta em 1 Timóteo 4, a partir do versículo de número 12, onde ele diz, 1 Timóteo 4 e 12: ninguém despreze a tua mocidade, mas seu exemplo dos fiéis na palavra, no trato, no amor, no espírito, na fé, na pureza. Apenas o verso 12, por enquanto. Paulo diz, no versículo de número 12, Paulo estabelece, olhando para a pessoa de Timóteo, como deve ser o obreiro. O obreiro agora dentro da sua igreja local, como deve ser a sua conduta na sua igreja local. Eu quero dar um destaque a essas expressões que Paulo usa, e eu as coloquei na página 3. O obreiro, independente de sua idade, deve ser exemplo, padrão, modelo dos fiéis, alguém digno de ser imitado. Ele deve ser exemplo. Eu lembro de uma palestra que eu ouvi do pastor Antônio Gilberto, em que ele disse o seguinte, ele diz assim, que o obreiro, aqui a ordem de Paulo é: torna-te o modelo dos fiéis. Ele diz que a questão ainda é um pouco mais difícil, né? Porque não é ser modelo para os infiéis, é modelo dos fiéis.
é uma questão ainda mais grave, mais séria, porque é ser modelo dos fiéis, é ser padrão dos fiéis. Aí ele diz, Paulo nos apresenta algumas áreas em que o obreiro, dentro da sua igreja local, em sua vida diária, ele precisa ser padrão. Primeiro, é dito aqui que ele deve ser um exemplo, ou um padrão, ou um modelo na palavra. Ele diz, torna-te padrão dos fiéis na palavra. E palavra aqui, como colocamos, não é palavra de Deus. Quando Paulo diz, seja um exemplo dos fiéis na palavra, palavra aí dentro desse contexto não é palavra de Deus, é palavra do crente, é a palavra do crente, é a palavra do obreiro. Diz respeito a ser um homem de palavras firmes e verdadeiras, autênticas. O obreiro precisa ser alguém transparente, falar e cumprir. Alguém que a gente ouça assim, rapaz, eu conto uma história, quem foi que disse? Foi fulano. Ah, então é verdade. E não como aquele que alguém diz, conta uma história, quem foi que disse? Foi fulano. É, rapaz, vamos averiguar, avaliar. Mas não, foi ele que disse. Você pode segurar a conversa. Palavra, falar e cumprir, dizer vai e ir, dizer que vai fazer e fazer, levantar a mão em concordância e estar concordando mesmo. Porque há um princípio, irmãos, que eu aprendi muito cedo na minha caminhada cristã e no exercício da obra como obreiro, é que nós temos a liberdade de discutir proposta, mas não de discutirmos decisão. Às vezes numa reunião ministerial, o pastor vai lá e diz assim, olha meus irmãos, eu quero trazer isso aqui para vocês, para nós conversarmos. Aí um diz uma coisa, outro diz outra, aí tem alguém que às vezes não concorda, mas não diz nada. Aí o pastor aprova, amém meus irmãos, levantam, amém, aprovou todo mundo. Aí esse que não disse nada lá fora, eu levantei a mão ali, mas eu não concordo com isso aí. À vontade, pastor. Isso aí é muito importante, irmãos. Essa questão aí que o pastor está falando aí. Uma vez aqui, nós decidimos uma questão aqui. Irmão, vamos fazer assim, assim. Vamos. Quem concorda? Concorda. A maioria concordou, não sei. Passou-se uns meses, nós realizamos aquilo que tínhamos concordado. Aí o irmão chegou e disse, aí foi contra demais. Eu estou contando isso aqui, não é que isso para mim já passou, eu estou curado. Isso é só como exemplo, né? Aí o irmão me afrontou. Mas irmão, nós não concordamos na reunião do ministério. O senhor estava na reunião. Ele disse, mas eu não concordei, mas eu não disse nada. Viu? Aí ele disse que não disse nada. Aí veio dizer, então nós devemos discutir propostas e não decisões. Decisões já estão tomadas. Nesse dia eu quase morro. Mesmo. Morro literalmente mesmo, né? Mas Jesus não deixou e eu também amo o irmão. Acho que eu amo ele mais do que quando eu amava naquele tempo, né? Então, mas é assim, irmão. As decisões não podem ser mais discutidas, já foi decidido. Agora as propostas, quando são trazidas, aí
a gente pode discutir as propostas, mas decidiu, acabou, né? Muito bem, pastor. O obreiro, ele precisa ter palavra. Quando Paulo fala de palavra, ele está falando da palavra do obreiro. Mas ele diz mais: seja o exemplo dos fiéis na palavra, no trato, ou seja, no procedimento. O obreiro precisa proceder de maneira correta, justa, em todas as áreas da sua vida, de modo que não cause escândalo na obra e para a obra. Procedimento, conduta. Seja também um exemplo dos fiéis no amor. Seja o obreiro cristão, o verdadeiro servo do Senhor, deve amar o Senhor acima de todas as coisas e também amar o seu próximo como a si mesmo. Ser um exemplo dos fiéis na fé. E aqui eu quero dar destaque a uma questão, com licença que é o pastor Josias para dizer isso, e vou explicar o porquê que eu estou pedindo licença. Quando Paulo diz assim, fé aqui, o conceito de fé usado por Paulo, não é fé no sentido de crer. Fé aí é conteúdo e não ato, não é ato de crer. Fé aí é conteúdo da crença. Seja um padrão dos fiéis na fé. E fé aí nesse contexto não é crer. Fé aí é conteúdo. É o conteúdo da crença e não o ato de crer. Seja um padrão dos fiéis na fé, na crença, naquilo que você crê. No que é que você crê? Ou seja, você precisa ter um padrão de fé estabelecido. E por que eu pedi licença ao pastor Josias para dizer? Porque, irmãos, nós vivemos um tempo, infelizmente, de desconstrução dos nossos símbolos doutrinários. Nós somos uma igreja que tem uma identidade doutrinária. Uma identidade doutrinária, e agora nós podemos dizer uma identidade confessional, porque nós temos um documento agora, uma declaração de fé escrita. Ou seja, a nossa identidade não é mais avulsa, porque antigamente era só aquele cremos com 14 artigos, depois 16, agora nós temos uma declaração de fé muito bem detalhada. Então nós temos uma identidade doutrinária, no que diz respeito à salvação, no que diz respeito aos dons espirituais, e nós como obreiros cristãos da Assembleia de Deus, nós precisamos primar por essa identidade doutrinária. Nós não podemos abrir mão dela, porque nós já sabemos notícias, e eu conheço pastores, irmão, esse negócio de batismo com o Espírito Santo, isso aí pode ser evidenciado por línguas, mas não significa que as línguas são necessárias para evidenciar o batismo. Já fugindo completamente do entendimento doutrinário da Assembleia de Deus sobre o batismo, que é evidenciado inicialmente por línguas estranhas, pelo falar em outras línguas. Esse negócio de arrebatamento antes da tribulação, isso é do tempo que eu não estudava. Depois que eu estudei, meu irmão, que eu pesquisei, que eu assisti curso tal, agora eu não acredito mais nesse negócio de arrebatamento pré-tribulacionista não. Jesus vem mesmo depois da tribulação. Meu irmão, eu era pré-tribulacionista quando eu comecei a estudar, aí estudei, aí foi que fiquei mais ainda. Então nós precisamos primar pela nossa identidade doutrinária. A fé que nós professamos precisa ser uma fé bíblica, mas a nossa fé bíblica, ela tem um padrão doutrinário estabelecido pela nossa igreja, e nós não podemos fugir disso, fugir destas coisas. Nós precisamos ser fiéis a isso. Padrão na fé, mas também um padrão na pureza. O obreiro precisa ser padrão na fé, ou seja, no conteúdo da crença, mas também na pureza. Pureza no falar, no vestir, no trato com o sexo oposto. O obreiro precisa ser um padrão fiel também na pureza. Isso aí é muito importante, irmão, a questão da nossa fé no que cremos. Não é? Por exemplo, como nós vamos aceitar no púlpito da nossa igreja um obreiro
que é contra o dízimo? Aí o irmão diz: irmão, bora tratar com cuidado, com amor. Que amor, irmão, que cuidado. O camarada já diz que é contra, que não acha respaldo na Bíblia, que a Bíblia é respaldada, o dízimo é respaldado pela Bíblia. E aí o camarada diz que não acha respaldo na Bíblia sobre a questão do dízimo. Aí não, irmão, vamos. Não, irmão, eu digo sem medo de estar errando e de estar mandando. O lugar do crente, do obreiro que é contra o dízimo, não é aqui na Assembleia de Deus, na igreja cristã do Brasil. Lá é o lugar dele, na igreja do véu, não é aqui, porque ele não concorda com a nossa doutrina. E o que está fazendo aqui? Não abre mão do que ele diz que é, pois está no lugar errado. Se eu estou aqui na Assembleia de Deus, eu tenho que seguir o padrão doutrinário da Assembleia de Deus. É ou não é? Exatamente. Não é, pastor Júnior? Exatamente isso, pastor. É isso que o pastor está dizendo aí. Eu peguei esse gancho aqui do dízimo. Não é porque eu ando falando de dízimo, não. Eu falo porque tem que falar mesmo. Mas porque nós temos aqui obreiro que diz que é contra o dízimo, né? Aí, irmão, vamos tratar ele com amor. Que amor, irmão. O camarada não quer ver o progresso da obra de Deus, porque o dízimo é que a gente faz tudo na igreja, questão financeira. É ou não é? Verdade. Não é assim? Aí nós vamos largar aqui. O obreiro não contribui. Ei, pastor, o senhor falando, eu lembrei. Nós tivemos um obreiro lá em Lago da Pedra, já faz um bom tempo já, que ele começou dessa forma. Ele era auxiliar de trabalho, foi dirigente de congregação, aí depois entregou o trabalho e era auxiliar da congregação. E ele começou a falar isso, né? Ele começou, hora por outra no púlpito, ele jogava ele semeava, né? A gente percebia. E aí o pastor conversou com ele e tal. O certo é que ele deixou de falar no púlpito, mas ele começou a visitar os irmãos. Aí ele visitava, iniciava ali uma conversa e começava a fazer o proselitismo dele contra o dízimo. Resultado, ele virou primeiro um membro da igreja do véu, depois saiu de lá, virou testemunho de Jeová, e hoje está desviado. Porque um abismo chama o outro, né? Um abismo chama o outro. Tinha um irmão aqui que ele estava fazendo aí, atacando os irmãos para não dizimarem, e arrumou até um livro para os irmãos. Aí eu criei uma comissão aqui, mandei falar com ele. Vá falar com esse irmão lá, e os irmãos falaram. Depois eu chamei ele no gabinete pastoral. Aí eu disse para ele: irmão, se tu ainda fizer isso aqui, eu vou te expulsar daqui. Eu vou te expulsar daqui. Eu não te quero aqui. Eu te expulso daqui. Aí a pessoa pode dizer: pastor, mas o pastor dizer uma coisa dessa com um crente. E, irmão, um camarada desse está atrapalhando. Então, para atrapalhar, a igreja católica excomunga, né? Não, excomunga também. Vai para lá. O que é aqui? Olha um que foi excomungado da igreja católica, condenado a 90 anos no purgatório. Levanta aí, mano. Levanta a mão aí. Mas Jesus salvou ele e acabou lá. Nenhuma condenação lá. Então, irmão, é assim, né? É muito bem colocado isso que o pastor está dizendo aqui, esse exemplo, na fé. Não é a fé de crer,
né? Essa fé que todos nós cremos, mas é de seguir aquilo que a doutrina é importante. Então, e nós estamos aqui, irmão, numa escola bíblica, é para isso mesmo. É para discutir esses assuntos, é para estudarmos esses assuntos, para esclarecermos estes assuntos. Continue, pastor. Eu vou encerrar, meu pastor. Meu tempo já passou. Vamos ficar em pé, meus irmãos. Fazemos uma oração. Muito grato por essa primeira oportunidade que o Senhor nos deu de estar aqui com os irmãos nesse dia. Amado Deus, muito obrigado pela Tua graça, pela Tua misericórdia dispensável, pela Tua palavra que é viva e eficaz, que é poderosa para nos renovar, para nos fortalecer. Continue abençoando esse trabalho, Teu servo que estará ministrando a segunda plenária desta noite. Concede a Tua bênção e a Tua graça a todos nós, Senhor. Continue abençoando o Teu povo, em nome de Jesus. Glória a Deus. Amém. Amém.